A paz do Senhor Jesus a todos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, está escrito: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Adão foi criado a partir do pó da terra e se tornou alma vivente, como a Bíblia afirma. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, literalmente uma alma vivente. Gênesis 2:7. A alma surgiu quando Deus respirou nas narinas de Adão. Assim, uma nova alma surge toda vez que uma pessoa nasce. A palavra alma é sempre uma combinação de duas coisas, o corpo mais a respiração. Portanto, um não pode existir sem o outro, a menos que o corpo e a respiração sejam combinados. As Escrituras ensinam que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18:20, significando que todos são individualmente responsáveis por suas ações. A Bíblia designa a alma como a pessoa completa, caracterizada pelos desejos, anseios e necessidades do corpo. E isso enfatiza que os humanos são seres emocionais. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, ou seja, como um ser emocional, estou possuído pela tristeza. Marcos 14:34. Portanto, a alma refere-se à totalidade da pessoa como um centro de vida, emoções, sentimentos e anseios. Em seu sentido mais básico, a palavra alma significa vida, física ou eterna. Jesus perguntou: que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Mateus 16, verso 26. A alma é o reino da decisão e se relaciona à sua mente, vontade, emoções e personalidade. A alma é o lugar onde o livre-arbítrio é exercido. A alma é eterna e todo mundo tem uma alma, o resgatado e o não resgatado. Tanto quanto o Velho como o Novo Testamento reiteram que devemos amar completamente a Deus com toda a nossa alma, que se refere a tudo o que está em nós. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. E Marcos 12:30 reitera o mesmo no Novo Testamento. Sempre que a palavra alma é usada, ela pode se referir a toda a pessoa, fisicamente viva ou na vida, após a morte. A alma é basicamente nossa mente, nossas emoções e nossa vontade. É quem somos como seres humanos, mas também é usada para expressar Deus, como está escrito em Lucas 1:46 e 47. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nestes versículos podemos ver que Maria usa sua alma para glorificar a Deus e depois usa o espírito para se alegrar com o que Deus fez para salvá-la. Glorificar a Deus é uma responsabilidade humana. Expressamos nossa humanidade a Deus através de nossa alma e ampliamos seu poder e presença através do nosso espírito, como João 4:24 nos diz:
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Maria era uma forte crente, como tal foi escolhida por Deus para ter o seu Filho, nosso Salvador, e ele se regozijou em seu espírito, uma vez que o próprio Espírito testemunha com seu espírito quando esse incrível momento histórico ocorreu. Precisamos ser preenchidos pelo Espírito Santo para expressar completamente o amor de Deus. Ao contrário da alma, que está viva, tanto física quanto eternamente, depois que a pessoa nasce, o Espírito pode estar vivo, como no caso dos crentes, ou morto, como nos incrédulos. E quando a pessoa morre, o Espírito volta a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7. A parte espiritual de nós, crentes em Jesus Cristo, é aquela que responde às coisas que vêm do Espírito de Deus e são entendidas e discernidas espiritualmente. Por outro lado, os mortos espiritualmente percebem as coisas do Espírito como tolice, porque em suas condições espiritualmente mortas, eles não têm a capacidade de discernir as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2, versos 2 a 14. O Espírito é aquela parte de nós que é habilitada por Deus a conhecê-lo e adorá-lo. A parte da humanidade que se conecta com Deus, que é o próprio Espírito. João 4:24. Enquanto a alma e o Espírito são frequentemente usados de forma intercambiável. A principal distinção entre eles no homem é que a alma é a vida animada, o centro das emoções, ou o assento dos sentidos, desejos, afetos e apetites. O espírito é aquela parte de nós que se conecta ou se recusa a se conectar a Deus. Nosso espírito se relaciona com o seu espírito, aceitando seus sussurros e convicções, provando que pertencemos a ele. Romanos 8:16. Ou resistindo a ele e provando que não temos vida espiritual. Atos 7:51. Quando se trata do estado dos mortos, muitas pessoas costumam se confundir com o conceito de alma e espírito. Observe o que Salomão diz sobre a morte. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Na morte tudo volta de onde veio. O pó retorna à terra, a partir do qual foi tirado, e o espírito retorna a Deus, quem o deu. Esse conceito é consistente com o relato de como o homem foi criado. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2:7. Corpo mais espírito, respiração de Deus, igual a alma, vida. É por isso que é tão importante lembrar nosso Criador nesta vida, porque quando esta vida terminar, vamos prestar contas ao Deus eterno e passaremos a eternidade, onde colheremos o que semeamos. Sobre o Espírito que volta a Deus, sabemos de Tiago 2:26, que o corpo sem o Espírito está morto. Um corpo sem respiração está morto, como é uma pessoa sem o Espírito de Deus. Um exemplo claro é encontrado em Jó 27, versículos 3 e 4. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Portanto, o Espírito, a respiração que retorna a Deus,
na morte é o sopro da vida. A fagulha divina da vida, seja de um crente ou de um incrédulo. Assim como Jesus clamou em voz alta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Lucas 23:46. Embora a alma seja a fonte de nossa expressão através de nossa humanidade, ela tem suas limitações, e a única maneira de experimentar Deus é através do nosso espírito. A alma é apenas um canal que cederá ou não ao pedido do Espírito Santo para a vida eterna. Nosso espírito é a única maneira de se conectar com Deus, e só podemos ser guiados pelo Espírito Santo se acreditarmos em Deus e o recebermos através da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8, 3 e 4, somos lembrados de que, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O caminho do Espírito é o caminho de Deus. O Espírito nos foi dado através de Jesus Cristo, que viveu entre nós e tornou-se humano. E por esse motivo, ele envia o Espírito Santo ao espírito daqueles que escolhem acreditar e aceitar seu presente livre de salvação. Como vemos, o corpo, a alma e o espírito têm funções específicas. O corpo sente nossos sentidos físicos de visão, paladar, cheiro, audição e toque. A alma, por outro lado, é a nossa humanidade, que direciona nossas crenças, emoções, sentimentos, memória e atitudes. E, finalmente, o espírito é o que produz nossa conexão mais profunda com o Senhor. Expressamos nosso amor a Deus e a Jesus Cristo através do nosso espírito, porque este é um dos dons que Cristo nos deu quando se tornou humano e morreu por nossos pecados. Um dia, quando o crente nascido de novo morrer, sua alma entrará imediatamente na presença do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Lá a alma dos fiéis crentes aguardam a ressurreição do corpo. E cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 17.